Na cidade, 11h05. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que está ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, o Departamento de Jornalismo, a gente segue com o Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista. Nessa série de entrevistas com pré-candidatos e também prefeitos e prefeitas da região. Hoje recebendo a prefeita de Bezerros, Luciele Laurentino. Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia à Luciele Laurentino, nossa entrevistada de hoje, e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire, bom dia. Muito bom dia, André, Vitória, também Elaine e Cacá, que está aqui com a gente, né, hoje, seu Cícero, e a nossa convidada, a Luciele, prefeita de Bezerros. Vamos conversar sobre a política aqui na nossa cidade irmã vizinha, né? E também sobre festa, né? Sobre São João da Serra Negra. Prefeita Luciele Laurentino, muito obrigado por aceitar o convite para conversar com a bancada, com os caruaruenses, os bezerrenses, enfim, os nossos ouvintes e internautas. Bom dia e bem-vinda mais uma vez. Bom dia, uma honra estar aqui novamente com vocês. A todos os ouvintes que estão nos acompanhando, né? Obrigada por estarem acompanhando Bezerros aqui bem pertinho, né? Mas vocês sempre da Rádio Cidade estão próximos da gente, acompanhando o que tem acontecido na nossa cidade querida, e vamos embora conversar. Mais uma edição do São João em Serra Negra, né, prefeita? Como é que está a programação? Como é que estão as expectativas, enfim? Quem nos acompanhou semana passada, né, nós anunciamos, né, a programação completa do palco central ali de Serra Negra, onde e quais eram as datas que iríamos ter festividades. Temos São João no Sítio, são 6 polos diferentes. Temos o encerramento na cidade, no primeiro final de semana de julho. E em Serra Negra a gente começa dia 15 e terminamos dia 30 desse mês. Ali todo mundo na ansiedade de dançar um forrozinho, matar o friozinho, porque na Serra Negra faz frio. Então nada melhor que dançar um forrozinho pé de serra lá em cima, bem aconchegante. A gente está lá, todo mundo aguardando a programação de muita cultura e muito forró pé de serra. Essa data do dia 30, os prefeitos aqui da região estão colocando de forma estratégica, né? Porque a gente conversando com Josafá também no dia 30 lá, porque Caruaru se encerra no dia 29, né? Ou seja, o público fica livre para participar mais à vontade do show nesse dia 30 lá em Serra Negra, né, prefeita? Nós não queremos muito competir com o tamanho de São João, não. A gente compete com a qualidade do São João, tá certo? Então, indo dia 15 ou indo dia 30, todo mundo vai sentir frio e vai dançar forró pé de serra. Obviamente, a gente tem o privilégio, né, de dia 30 fazer a festividade lá em cima. Pela primeira vez, a gente está fazendo mais um final de semana pós São João ali, né, pós o final de semana principal. A ideia da gente era começar um final de semana antes, no caso, começar já agora, dia 8. A gente resolveu fazer um final de semana pós São João, justamente por isso que o Caruaru encerrava dia 29. Nós falou, vamos então, em vez de fazer um final de semana dia 8, vamos passar para o último final de semana. Então, por isso que a gente começou dia 15. Mas a nossa programação em Serra Negra, ela é uma programação alternativa. A gente tem Polo de Santa Cruz, Caruaru, Gravatá, com grandes shows, né, com nomes consolidados no sertanejo, nomes consolidados em outros segmentos, né, da música. Em Serra Negra, essencialmente, é o nosso forró pé de serra, é a tradição, raiz. É o São João raiz. Então, a gente, de fato, não vem para tentar competir, para ver onde é que a gente leva mais público, né? Em Serra Negra, vocês vão curtir, né, mais o frio, mais a paisagem e mais o forrozinho pé de serra, que é, de fato, nossa prioridade. Falando de investimento, prefeita, justamente em cima dessa questão, né? É um São João de nicho,
mas aí um nicho mais tradicional, mais raiz. Mesmo assim, precisa de recursos públicos. E aí eu queria saber os recursos diretos e os indiretos, assim. Por exemplo, direto é a contratação de artista e decoração e tudo mais. Indireto é a própria infraestrutura do lugar e outras coisas que precisam ser alocadas pela prefeitura. Quanto de investimento tem num São João desse tamanho? Nós temos ali, passa de 2 milhões de reais o investimento que a gente faz enquanto município no São João, né? 60% desse investimento, ele é em infraestrutura, em pessoal, em decoração, em suporte para que a Serra Negra consiga receber este público, né, lá em cima. Quem não conhece a Serra Negra, eu faço um convite para ir visitar, não somente nessas festividades. Ela fica a 10 quilômetros da sede do município. Então, eu tenho que fazer investimento na estrutura das vias para chegarem até lá, na sinalização, na decoração, na melhoria das estradas, dos estacionamentos. Então, não é um lugar onde está preparado o ano todo para receber um evento desse porte. Obviamente, a gente prioriza, né, ali também, além dessa infraestrutura básica, de logística, a estrutura do evento em si, porque em Serra Negra chove muito, está no período de inverno, no período de chuva. Então, se a gente não cobrir todo o pátio, infelizmente, a gente não consegue fazer com que as pessoas curtam a festa. Então, a gente vai ter um investimento ali em pavilhão, em tenda, em suporte para que as pessoas estejam acomodadas bem. Obviamente, tem 2 palcos ali, 2 palcos principais. Um dos palcos, que é o anfiteatro, que é uma estrutura fixa que nós temos em Serra Negra, que é um anfiteatro ao ar livre, que durante o ano todo tem eventos lá em cima. É um espaço que a gente não consegue cobrir. Então, as pessoas que curtem os shows de apresentação, culturais ou as apresentações artísticas naquele palco, a gente coloca no horário que a gente mede, né, que não tenha chuva. Então, a estrutura maior ali é na própria estrutura do palco em si. Mas quem está nas arquibancadas não vão ter um espaço coberto. Então, isso requer um investimento razoável. Fora o investimento público do município diretamente, né, tem investimento em quem vai comercializar. Tem investimento nas pessoas que vão alugar suas casas no Airbnb ou vão alugar ali um espaço para poder colocar um restaurante momentâneo por temporada, né, ali. Então, tem investimento também do privado, e aí passa muito mais de 2 milhões de reais, as pessoas se organizam ali, não somente para o período do mês de junho, né, o período junino, mas a partir do mês de março, ali pós-carnaval já, até setembro, outubro, essas estruturas sofrem, de fato, um investimento. Os restaurantes dobram sua produção, dobram a contratação. Então, aquece toda a dinâmica de Serra Negra. E acaba causando um efeito cascata para a própria sede do município. Nós temos ali dois bairros da cidade, que são bairros considerados gastronômicos, que é o bairro São Sebastião e o bairro do Cruzeiro. Então, você vê ali todo mundo mudando a fachada dos restaurantes, se organizando para poder, de fato, ter uma qualidade de atendimento ao turista. E o investimento, sobretudo, nas apresentações artísticas. Esse ano, a gente está recebendo um suporte do governo do Estado, né, e eu quero agradecer a governadora Raquel, né, a Fundarp e a Impetu por nos ajudar. Dobraram o investimento do ano passado para esse ano em relação ao suporte ao nosso São João. O patrocínio, né, do nosso São João, ele esse ano ano passado saiu de 10%, para esse ano ultrapassar ali 18% de patrocínio, mas ainda é um custo que a prefeitura paga, né, que o cidadão bezerrense paga. Então, quero agradecer ao cidadão bezerrense que, né, entende a necessidade da gente investir nisso, porque a gente investe 2 milhões, mas tem uma reversão ali na economia que passa de 8 milhões de reais, se a gente contar esse período, né, junino, pré-festa e pós-festa. Ô, Luciele, São João de Serra Negra cresceu, né? A tendência é que ele cresça ainda mais. Aí tem investimentos para a Estrada de Serra Negra, também do governo estadual, para Bezerros? O governo estadual desenhou conosco a possibilidade da gente ampliar as estradas e fazer uma outra via, né? A gente subiria numa via e desceria em outra via. Isso é um montante em torno de 6 a 7 milhões de reais. O DR está com a gente finalizou o projeto disso, a governadora, de fato, se colocou à disposição para colaborar conosco, mas eu sempre faço uma ressalva a isso, né? Nossa intenção não é tornar o evento em Serra Negra maior, porque a gente, de fato, tem uma capacidade de carga que já alcançamos. Então, a gente tem um cuidado, tem a questão de preservação ambiental, tem uma questão desse São João de nicho, que é mais contemplativo, mais de experiência. Então, a gente quer melhorar as estruturas, de fato. Mobilidade, né? A mobilidade, melhorar ali, de fato, os transtornos. Para subir a 1.000 metros de altitude, você tem que subir nas ladeiras. Sim. Se a gente não tem uma segurança viária, se causa acidente, né, tem uma série de questões que a gente precisa assegurar. Então, para garantir, diminuir esse transtorno, a gente vai investir sim. Mas a nossa intenção não é, de fato, fazer um São João maior do que o que a gente já faz. Conseguimos agora, junto a Mendonça Filho, nosso deputado federal, 1,5 milhão de reais para melhorar a extensão do pátio ali. Para quem vai para São João de Serra Negra, a gente tem um pátio bem bonito, gastronômico,
gastronômico, com as apresentações culturais. Mas tem um pátio de suporte atrás, que ele é todo no barro. E na Serra chove muito, né? Então acaba ficando intransitável lá atrás. Conseguimos R$1,5 milhão para expandirmos essa área, com pavimento, melhorando. Vamos fazer um pavimento ali nas ladeiras que dão acesso ao polo, que ainda estão em terra. Então, melhorando a qualidade do espaço ali. Mas a intenção, de fato, não é fazer um São João maior, porque maior já é o de Caruaru, né? A gente quer o melhor São João, com menos transtorno. Agora, isso em Serra Negra, nas comunidades rurais, né? Os principais distritos e comunidades rurais como Sapucarana, Boas Novas, Encruzilhada, Sítio dos Remédios, Cajazeiras e Areias. Como é que está a infraestrutura dessas comunidades rurais e distritos, prefeita? Nós teremos 6 festividades, fora a sede e a Serra Negra. Começamos agora dia 11, no Sítio dos Remédios, e finalizamos na última semana, ali dia 26, nos distritos de Sapucarana e de Boas Novas. São comunidades muito tradicionais em termos de festividades. A gente disse que, assim como a Serra Negra começou no palhoção, todo mundo dançando a quadrilha ali das escolas, né, os meninos das escolas se apresentando, as famílias indo ver essas apresentações, essas comunidades também rurais também têm essa mesma tradição. Então, a gente vai manter isso. Então, as escolas se organizaram para a apresentação das quadrilhas. Estamos levando ali de 2 a 3 atrações para os distritos, como é o caso, por exemplo, de Sapucarana, que a gente está levando Geraldinho Lins para lá. Se Deus quiser, vai ser uma apresentação bem bonita, que é tradicionalmente uma comunidade grande, que faz festejos e tal. Então, vão ter em torno de 6 apresentações. Encruzilhada de São João é um bairro nosso que tem como padroeiro São João. Então, a gente precisa também fazer essas festividades, casando ali com as festas religiosas também, que vão ter ali, sempre tem um novenário nesse período. E encerramos na cidade, na sede do município, no primeiro final de semana de julho, que é ali dia 7 de julho, a gente encerra com um show maior para a sede do município, com João Gomes e com apresentações culturais também na sede do município. Naturalmente, os bairros se organizam, tem sempre um organizador de um pequeno, um bairro ali, faz uma festividadezinha. A gente dá suporte também às festividades escolares que trazem a festa de dentro da escola para a rua, né, incentivando, de fato, nossos festejos juninos, que precisa seguir, né, de geração em geração. Inclusive, ainda nessa questão de festa, né? Prefeita, a senhora... A questão da cidade, né, da ornamentação da cidade, queria perguntar isso também, né? O clima na cidade, porque como é um São João também muito espalhado, são Serra Negra e comunidades, a sede vai ter festividade, mas ela não tem um grande polo na sede, né? Eu queria saber como é que está essa questão, né, para reter o turista, porque o turista às vezes vai para a Serra Negra, mas para ele ficar também em Bezerros, passar e ver a cultura de Bezerros, o artesanato de Bezerros, quais as estratégias, né, que vocês estão pensando para que o turista suba a serra, mas quando desça, ele fique um pouco mais na cidade também, inclusive pelo polo gastronômico que existe. Quais são as estratégias que vocês estão pensando nisso? O São João em Bezerros divide opiniões, né? A cidade de Bezerros, quem mora na sede do município, gostaria que nós tivéssemos um grande pátio de eventos, né? Sim. E que nós tivéssemos, de fato, festa todo final de semana, como tem em Serra Negra. Né? Então, divide opiniões. Mas por que não faz aqui? Tem 2 fatores. Um primeiro fator é que nós precisamos de recurso para isso. E se Bezerros não tem um pátio de eventos que a gente possa colocar ativação privada, que consiga ajudar a gente a bancar essa infraestrutura, que dê um suporte ao evento, fica complexo, fica caro para o município fazer nas duas localidades, na sede e em Serra Negra, que é, de fato, o nosso principal polo. Então, divide opiniões. Se nós tivéssemos esse pátio e nós tivéssemos condições financeiras de fazer, não tenha dúvida que nós faríamos também na sede do município. E não é a intenção de competir com nenhuma outra cidade vizinha, como é o caso do Gravatá, que parte da operação do Gravatá é privada, né? Não é pública, vale ressaltar tudo isso. Ou a de Caruaru, que consegue fazer uma ativação e está consolidada. Então, nossa intenção, de fato, é garantir que as pessoas curtam o São João e que elas possam, de fato, ter acesso à Serra Negra ou ter acesso a outras festividades. Mas eu, de fato, não consigo colocar os 2 polos hoje financeiramente por isso. Mas, né, pronto, o comércio, por exemplo, decorar a Rua do Comércio ou apresentar a programação e que é de festejos mais tradicionais, né? A Serra Negra tem um diferencial, ele ativa muito o comércio da moda, né? Serra Negra você vai, tá todo mundo
parece que tá indo pra Suíça, né? Com cachecol, com casacão, porque é frio, né? Então a gente tira a roupa da gente do inverno do armário, mas também vai no comércio comprar. Olha, a gente quer aquela roupa bem elegante, aquela roupa bem bonita. O povo quer chegar... É um desfile de moda. E aquece o comércio também, de alguma forma, né? Aquece o comércio diretamente. Então as pessoas se preparam nas suas vitrines para atender ao São João de Serra Negra. E extrapolou o comércio do município. Você vê, por exemplo, lojas tradicionais de Gravatá e de Caruaru, quando vão apresentar seus looks, né? Agora nas digitais influencers, né? Ela fala, ó, tá aqui um look mais de inverno, mais frio para você ir para Serra Negra. Então, aquece naturalmente, né, o que é esse comércio de moda que é tradicional aqui do Agreste. E, né, a gente tem ali todos os nossos ateliês, como é o ateliê de J. Borges, que a xilogravura, ela remete a esse junino, ela remete, né, a essa tradição. Então, a produção, a maior, né, da xilogravura dentro desses ateliês está aquecida. A gente tem feito, né, o acompanhamento desses ateliês, os próprios centros de artesanato de Pernambuco, que está em Bezerros, também é um lugar onde as crianças, nesse período, visitam muito. Então, naturalmente, suas famílias, né, ali passando de Serra Negra, passando de Caruaru, param neste polo. O polo de Encruzilhada de São João, que é um polo gastronômico, né? É o polo que, além de vender bolos e doces, Bezerros por ser a terra dos bolos e doces, né? É o polo que vende muita pamonha, muita canjica, muita comida de milho. Então, quase que quadruplica sua produção. E a gente faz acompanhamento das pessoas também que produzem pamonha, canjica ali no polo de Encruzilhada de São João. E não é só o São João de Bezerros ou o São João de Serra Negra que aquece essa produção. É o de Caruaru também, é o do entorno também. A gente sempre, e está constatado, mais do que o carnaval, o São João aquece toda a nossa região, né? Então vai ter, ou pode ser um polos maiores, como é o Santa Cruz, como eu disse, Santa Cruz, Caruaru ou Gravatá, em termos de shows, mas Camusim tem festa, São Joaquim tem festa, Sairé tem festa, Barra do Gabriel tem festa. Então tem a festividade junina, então aquece toda essa região. E nossa região, por sermos uma área que produzimos muita comida, né? Bezerros é considerado como polo gastronômico, tem de fato aí, nesse período, quadruplicado aí a economia voltada para a gastronomia. E em Serra Negra, de fato, a nossa intenção é mantermos a vitrine do São João tradicional. E insistimos por isso. A gente vê muitos produtores de evento indo apresentar seus quadros, né, de artistas para se apresentarem. Recentemente a gente teve uma discussão, inclusive, com o pessoal do Brega, né? Assim, ó, mas, Luciano, porque a gente não inova esse ano, não traz um brega lá para Serra Negra. Inclusive, saiu a programação paralela ali, dizendo, ó, vamos levar um show de brega lá para cima. Veja, eu, enquanto gestora e enquanto advogo para que a gente mantenha o São João tradicional lá em cima, né? E é tão forte isso, no mês de junho, no mês de maio, que é o mês que antecede o São João em Serra Negra, a Serra Negra fica lotada de gente só para poder ouvir a sanfona. Inclusive, nós tivemos 2 últimos finais de semana em Serra Negra, com sanfonada, com arrastão sanfônico, para o povo ver o Forró Pé de Serra se apresentar. E a gente atrai ali de 5 a 10 mil pessoas nesse final de semana, ou num dia que alguém vai se apresentar lá em cima. Então, é muito importante para a gente manter a tradição lá em cima e iremos preservar isso. Isso aquece a economia nesse período de alta temporada, não somente nos dias de festejos. Eventos dividem, de fato, a opinião, mas a gente vai permanecer assim. Acho que a ousadia da gente é melhorar e diminuir os transtornos que porventura possam acontecer. Prefeita, para a gente ir rapidamente para o intervalo, eu queria entender o público que vai para o São João de Bezerros, de Serra Negra. É um público que vem, fica em Caruaru, fica em Bezerros, ou é um público que está passando, vindo de Recife, dá uma passadinha em Bezerros, vem para Caruaru? Como é esse público, prefeita? O público da gente é 30 mais, né? A maior parte do pessoal que nos visita, 60% ali é 30 mais. São os adultos, né? São famílias que levam seus filhos, que levam as mães, os pais. Inclusive no São João? No São João. É 30 mais. E é tão bonito de ver, porque o pessoal se organiza, sobe a Serra Negra, vai tomar café na Serra Negra, porque tem que subir antes das 10 da manhã. Aí sobe para tomar café na Serra Negra. Fica o almoço, então lota os 12 restaurantes que nós temos lá, todos. E voltam no final, ali, 8 horas da noite, mais ou menos, voltam para suas casas. E aí, antes dos 30, né? Os 18 mais, né? E o pessoal que curte ali festa após as 10, 11 horas da noite, desce para Caruaru. Mas a atividade familiar é em Serra Negra. E a gente tem um São João muito estendido, né? Começa de meio-dia e vai até 10 da noite.
E o público que está lá é o da criança. Então, a gente tem que se organizar, por exemplo, com a Secretaria de Cidadania para poder monitorar as crianças que estão ali. Então, tem que dar um suporte com um berçário, tem que ter o espaço inclusivo para os idosos ficarem ali, a acessibilidade, né? Para poder garantir que essas pessoas estejam confortáveis naquele ambiente. E é tão engraçado, as famílias fazem assim, você pode ficar com minha avó aqui, por favor, com minhas crianças, que a gente vai ali dançar forró, né? Então, é muito legal, é um São João muito aconchegante. O espaço, ele é bem apertadinho, né? Para a gente garantir que a gente não passe frio, né? Mas aí fica todo mundo ali, olha, fica naquela esquina os idosos, tem um espaço de vitrine criativa, com muito artesanato. Aí geralmente estão lá aquelas excursões, né? Das tias, né? Visitando aquele espaço enquanto tá os adolescentes fazendo fotografia nos espaços instagramáveis. Então é um lugar muito aconchegante, muito seguro. A gente agradece a minha Polícia Militar, que sempre se faz presente lá em cima. Esse público é um público exigente. É um público que quer, não é, que acenda a luz no horário certo, que as coisas estejam bem bonitas, que os banheiros sejam garantidos e limpos, né? A gente tem sempre um público muito exigente lá em cima. Então, não é um público que vai para ficar até altas horas da noite. Após as 10, quando se encerra lá em cima no pátio, o povo desce para a vila. E aí, na vila, se concentra aquelas pessoas que já se prepararam para passar pelo menos 15 dias em Serra Negra direto, né? E já estão na Serra Negra consumindo. E aquelas pessoas que vão, de fato, esperar o horário de um determinado artista em Caruaru. Que geralmente aqui em Caruaru, né, vai até a madrugada. Muito bem. Luciele Laurentino, prefeita de Bezerros, conversando com a gente aqui no Momento Cidade Entrevista. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp Cidade 998780997. Tem também o nosso chat no YouTube. A gente volta já conversando com a prefeita Luciele Laurentino. Amanhã, Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Gostoso é pular fogueira, comer canjica no salão, arrasta pé a noite inteira no arraia, curtir baião. Betânia, gostoso é viver a festa, alegria é tradição. Gostoso é com Betânia viver nosso São João. Betânia, gostoso é com Betânia viver nosso São João. Betânia, gostoso é viver o São João. Se olha no espelho e não gosta do que vê, que tal uma rotina de autocuidado e assim fazer as pazes com a autoestima? Em Nara Cabeleireira, você encontra uma equipe preparada para te ajudar a refletir o melhor da sua imagem. Por que aceitar menos? Abrace a beleza que você merece. Um cardápio sofisticado em almoço e as melhores pizzas você vai encontrar no restaurante Pizzaria Varanda, atendendo de segunda a domingo, das 11 da manhã às 11 da noite, com delivery. Nossa pizzaria com todos os sabores e as melhores massas da região. Sem falar do delicioso sushi. Funcionamos também em Garanhuns. Restaurante Pizzaria Varanda, Avenida Portugal, 976, bairro Universitário. Nosso WhatsApp 81 99980 8707 e nosso Instagram @Varanda Caruaru. Rádio Cidade. Na cidade, 11h28. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Amanhã, Cidade.
De volta com o Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, recebendo a prefeita Luciele Laurentino, prefeita de Bezerros, falando sobre São João na Serra Negra, São João em Bezerros, enfim, nas comunidades em todo o município de Bezerros. Quem está mandando um abraço está dizendo o seguinte, deixa eu ler aqui a mensagem, mande um abraço para essa prefeita que é exemplo em todo o Brasil, Jefferson Tepo, que inclusive é pré-candidato, né? Jefferson Tepo, pré-candidato, um abraço para ele, obrigado pela audiência. Olha, tem mais gente mandando mensagem, o Alberto da Rua Preta dizendo, olha, Serra Negra é um espaço muito agradável, só precisa melhorar um pouco o acesso para sair, né? E se exploram muito os estacionamentos privados, mas amamos a Serra, público seleto e a gestora é muito simpática. Esse é o Alberto da Rua Preta. E, por fim, ainda o Léo do Rádio, né? Nosso grande ouvinte, sempre vem aqui. Ele manda aqui para quem está na experiência Rádio Cidade, olha, a mensagem dele ainda é no sistema antigo, né? Raiz, é por escrito, gente, tá vendo? Vou ler aqui, Léo, olha, ele diz assim, prefeita, a rodagem de Sapucaia a Camusim, o pessoal quer saber quando vai ficar pronta. Assina aqui o Léo do Rádio. Ele pergunta toda gente de Bezerros que vem por aqui, ele tem esse carinho, trazer essas reivindicações ali da região de Sapucaia, né, de Bezerros. Com a palavra, a prefeita, Léo. Um abraço, né, até, porque é um grande amigo. Liga o microfone, prefeita, rapidinho. Agora sim. Um abraço a quem interagiu aqui comigo, falar sobre Serra Negra, né, aquece nosso coração. Que bom que as pessoas têm um feedback também muito positivo sobre a Serra. Tepo é um grande líder, né, discute aí a política liberal, como é que a gente pensa para frente, né? Renova BR, né? Faz parte do Renova BR junto comigo, que é aquela escola de formação política, que traz pessoas comuns para discutir e fazer política. Então, eu fico muito feliz de tê-lo como um amigo, né? Olha, e em relação à estrada de Sapucaia, né, a gente tem ali uma PE já iniciada até a entrada da Vila de Sapucarana, que e faltam cerca de 6 quilômetros para chegar até, né, Camusim de São Félix. E é um sonho, de fato, não só da comunidade de Sapucarana, mas de quem faz o trajeto Caruaru, Camusim de São Félix. Encurta ali cerca de quase 20 quilômetros. Então, se a gente fizesse esses 5, 6 quilômetros, ajudaria demais quem faz esse trajeto diário de Caruaru para Camusim de São Félix. É um pleito que nós temos feito. A governadora Raquel Lira, ela está dando aí o start nas estradas, né? Está se consolidando, né, como a gestora que está fazendo manutenção das estradas, a BR-232, aí tem um efeito claro sobre esse investimento. Recentemente fez ali alguns investimentos em relação a Bonito, Camusim, ali São Joaquim do Monte. A estrada do Formigueiro sabe bem, né, como é bom ela fazer investimento que passa 70 milhões de reais. E é um sonho nosso ali, dá em torno de quase 8 milhões de reais em investimento entre Sapucarana e Camusim de São Félix. É um pleito que nós fizemos, nosso deputado Joãozinho Tenório também insiste nisso. Nós temos expectativa que seja feita, mas eu prefiro me resguardar e não confirmar agora a execução dessa estrada até que a gente tenha um projeto aprovado no DR. Mas está pleiteado, sim. Espero, se Deus quiser, a gente consiga fazer isso, porque é uma estrada muito importante, principalmente para o escoamento da produção, né, de tomate, ali, hortaliças, porque, obviamente, toda parte da produção é vendida aqui na SEACA de Caruaru. Né, então, trazer toda essa produção de Camusim de São Félix, daquele entorno ali de Sairé para Caruaru é importante, encurtando 20 quilômetros, isso ajuda demais aos produtores. Então, é um pleito que a gente tem feito e estamos próximos de realizar, se Deus quiser. Bem, aproveitando essa questão de estrada, e até pela pergunta do Alberto, prefeita, falar um pouco de estradas rurais, né, do município, porque realmente é uma questão para escoar a produção, para melhorar a vida, né, do homem do campo, da mulher do campo. Mas a gente começa ainda por Serra Negra, porque não tem como, né? A vitrine... Tem festa nas comunidades rurais. Tem festa nas comunidades rurais, né, nos distritos, e começando pela própria estrada da Serra Negra, que é essa questão da dificuldade, né, de subir, de descer. Ela hoje está pavimentada, mas sempre requer cuidado. É fator de sucesso, viu, o trânsito lá para Serra Negra. Só tem muito carro porque vai muita gente, né? Eu digo sempre. Mas o que se pode fazer, né, nesse caso de Serra Negra e também nas outras comunidades rurais, né, para que tenham estradas que sejam mais fáceis de transitar? Nós temos em Serra Negra esse dilema, né? Se a gente duplica ali, né, triplica na realidade, para fazer 2 vias subindo e uma descendo, esse investimento seria exclusivo por conta do São João, que é o período do mês de junho. Então, há essa discussão. Nós temos um projeto, a governadora colocou no PA e aprovou, né, esse trecho para a Serra Negra em torno de 10 milhões de reais, que seria a ampliação dessa via principal e a execução de uma outra via,
que é uma via de cerca de 6 quilômetros, que sai na PE97, que é o trecho que sai para a via de Ameixas, Cajazeiras Areias, e desce para Ameixas e Cumaru, né? Então, é um trecho razoável, que hoje é em estrada de terra, e as pessoas não conseguem subir sem ser de moto. E tem outros 2 trechos, que é do Sítios Coco, Sítios Remédios, São Riacho das Almas. A gente está, inclusive, essa semana, fazendo a melhoria dessas estradas, porque as pessoas que vêm de Riacho das Almas sobem pela essa estrada de terra para a Serra Negra e não pegam aquela via pavimentada. Então, quem tem 4x4 ou vem dessa região, sabe o segredo de chegar na Serra Negra mais fácil. E tem um outro trecho, que é o trecho de Buqueirão, que também, parte dele foi feito recentemente, também só consegue se descer, porque é muito íngreme, né? Eu digo, para subir 1.000 metros tem muita ladeira para subir e descer, né? Então, esse investimento, pelo menos em uma dessas vias, passa de 6 milhões de reais. Enquanto município, eu não consigo fazer só. E se for para priorizar, de fato, esse investimento, seria para melhoria desse espaço de pátio, para diminuir os riscos nos trechos de ladeira. E a gente já vai começar a fazer isso, como eu disse, a gente conseguiu um recurso aí junto com a nossa Plata Federal. E entendo também, né, que as pessoas que sobem, que passam 2 horas no trânsito, por exemplo, ou mais de 2 horas, dependendo se houve alguma intercorrência no meio, voltam e se sentem frustrados por não terem conseguido subir a Serra Negra. Mas esse é um período só apenas de junho, no final de semana, no maior pico. A gente diz entre as 10 da manhã, 11 horas da manhã, até as 2 da tarde, você vai sofrer esse transtorno sim ou sim. Indo antes ou depois, você não tem, né, essa dificuldade. Inclusive, as vagas de estacionamento lá em cima, a gente está ampliando esse ano também, mas sobram vagas de estacionamento lá em cima. Então, não é necessariamente o espaço para... É a subida, de fato. Aquelas ladeiras, nem todo mundo consegue subir no carro, aí tem que puxar no trator. Se quebra um carro no meio do caminho, que foi um caso, um final de semana do ano passado, um caminhão limpa fossa, que limpa os meios dos quimbos, quebrou 8 horas da manhã e travou a roda no meio da ladeira. Então, veja, eu não consigo tirar aquele caminhão se não for com guincho. Subir, né? Aí os carros não conseguem subir. Então, de fato, é saber manejar aquelas vias. A senhora falou por exemplo, tem um carnaval e tem também o São João, essa especificidade do São João, que tem um fluxo maior, mas o governo do estado anunciou recentemente, né, o Festival Pernambuco Meu País, incluindo bezerros. Teremos Festival do Inverno lá em cima, sim. Festival do Inverno, ou seja, é mais um evento. Mais uma data. No caso, é em julho? Em julho. Olha, a gente termina o São João de Bezerros, dia 6 de julho. Aí a gente respira, no final de semana seguinte. No próximo já começa o festival. A Festival do Inverno, né, é uma releitura, é Pernambuco Meu País, será dia 19, 20 e 21. É a data prevista para Bezerros, né? Então será em Serra Negra também, são 3 dias de festas lá em cima. Aí mescla um pouco, né, do que é as atividades, atividades voltadas para a música, para o canto, com artistas de cunho nacional lá em cima. Essa programação deve ser confirmada até o final, até ali, dia 20 de junho, né? E parte das outras manifestações artísticas lá em cima são de arte, né? Lá liga o teatro, liga o cinema, vai ter ali artes manuais, voltando para o que a gente tem de essência em Bezerros. Agora vai levar a gente lá para cima também. Agora a senhora disse que, por exemplo, tem cuidado de não levar algumas atrações agora no São João por conta do público, porque quer ficar só no raiz, enfim, a dificuldade lá de espaço, enfim, entre aspas. Mas vai artista nacional, como é que fica a situação? Ainda não se confirmou esse artista nacional. Mas aí, por exemplo, vocês têm a ideia de mesclar esses artistas tanto da terra como nacional? Por um edital, veja, a organização do Festival de Inverno, ele é do Estado, né? A gente dá pitaco, porque Bezerro todo mundo é pitaqueiro, viu? E em Bezerro as pessoas não invadem querendo fazer o que quiser, né? Então, a gente tem um cuidado. Veja, por favor, como é que a gente vai levar? Seria uma irresponsabilidade nossa levar lá para cima, de repente, um artista que angaria ali 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, porque a gente não tem suporte para isso, né? Agora, o Anfiteatro Serra Negra, por exemplo, em 2002, ali 2003, no Festival de Serra Negra, nós fizemos uma única edição, levou lá para cima, por exemplo, o Gilberto Gil, né? Cordel do Fogo Encantado. Então, levar esse artista de cunho mais cultural não necessariamente leva a um volume de pessoas. Quem vai consumir o Festival do Inverno, ele vai com uma outra pegada de consumo, né? Ele não vai para volume, ele vai para poder curtir aquelas apresentações culturais. Esperamos, né, que o Estado equilibre um pouco, principalmente se tratando de Serra Negra. Vai ter Festival do Inverno aqui também em Caruaru, vai ter em Gravatar. Taquaritinga. Que, inclusive, isso, anunciou 2 atrações, José Augusto e Maneva. E aí a senhora falou... André. De pitaco. Quais foram os pitacos que a senhora deu ao governo do estado a fundar? Tu já quer saber em primeira mão, André. Pois veja, a gente tá bem perto, prefeito. A gente sugeriu, de fato, assim, talvez
Primeiro depende de duas coisas. Primeiro precisa de um credenciamento de artistas. Saiu semana passada o resultado dessa lista de artistas. E, de fato, os que a gente sugeriu não saiu na lista dos possíveis artistas que se apresentarão no Festival do Inverno. Então, trazer de volta um Gilberto Gil é uma intenção nossa, né? Mas eu não sei, de fato, se o Estado vai poder contratar de uma outra forma, senão os credenciados. E a gente tem insistido, assim, trazer ali... Eu vou ter que falar, né? Mas eu não queria anunciar, porque senão vão colocar assim, manchete. Prefeita de Bezerros diz que chamou fulaninho e fulaninho não vem. Mas Gilberto seria um dos que a gente queria trazer de volta para resgatar o que aconteceu em Serra Negra há 20 anos atrás, né, com Gilberto Gil, que inaugurou o nosso anfiteatro lá em cima. Então, ele é um que eu posso citar, tá? Os demais, eu digo sempre, gosto muito de Cordel do Fogo Encantado, gosto de Teatro Mágico, eu gosto, é um gosto particular nosso. Mas a gente precisa, de fato, entender se o Estado vai ter condição de trazer esse pessoal. São mais de 20 milhões de reais investidos nesses festivais, eles estão equilibrando financeiramente como irão investir nas músicas. A gente quer também tentar incorporar ali, Bezerros tem um grupo de cineastas, então a gente quer cinema lá em cima, a gente quer contemplação, a gente quer inserir também, e a gente sugeriu, né, que pudesse a gente resgatar um pouquinho a contemplação dos nossos pontos turísticos. Nós temos em torno de 3 cavernas lá em cima. No Festival 2002, nós fizemos visitação na Caverna do Dé, na Caverna do Vinho, na Gruta do Amor, no Parque Ecológico. Tinham apresentações culturais do Cordel do Fogo Encantado, por exemplo, dentro desses polos turísticos, né? Então, por que não fazer uma rota turística? Então, o Festival do Inverno é curtir a Serra Negra como um todo. Então, é mais do que o show, né? Vão ter outras atividades e manifestações culturais. Então, a gente quer, sim, teatro ao ar livre, a gente quer muita apresentação de teatro, muita arte, e, obviamente, ter um Gilberto Gil se apresentando seria tudo bom. Eu acho que seria interessante também, porque, por exemplo, o FIG de Garanhuns, ele tem vários polos ali, sem ser o palco principal, né? Então, acho que Bezerros também, por ser em Serra Negra Frio, acho que seria uma ótima ideia também ter outros polos descentralizados ali na área para cinema, teatro. Teatro seria maravilhoso. Esses nomes que a senhora citou são os pitacos, né? Que a senhora... São os pitacos. Agora, os que saíram na lista do governo do estado, quais são os que estão previstos? Saiu, por exemplo, e aí saiu no global, né? Saiu Roberta Miranda, por exemplo, né? Saiu algumas bandas de rock, algumas bandas de MPB que não são tão conhecidas, entendeu? Nem todos os artistas conhecidos do Brasil saíram na lista. A gente não acredito que deve ter... O estado pode convidar, né, por carta convite, fazer essas contratações. A gente tem deixado, né, o Estado desenhar esse Festival de Inverno. Que está começando, porque está começando também. E, de fato, a gente não quer reproduzir, por exemplo, tudo que acontece em Garanhuns, porque a gente não está competindo com Garanhuns. A gente quer que ao menos em Serra Negra, né, e eu posso falar por Serra Negra, que a gente apresente o que a gente tem de vocação. Então, eu quero que as pessoas tenham uma oficina de estilogravura, que a gente saiba, a gente conheça o J. Borges e saiba que o J. Borges é bezerrense, né? Então, por que não aprender desde que madeira é essa, da geração de fazer estilogravura e valorizar a cultura como, de fato, é necessário a gente valorizar. Então, é feliz a Fundarp em permitir que a gente opine, de pitaco também, mas não só sobre o artista, mas o que é que a gente quer além. Então, a gente quer cinema, a gente quer teatro, a gente quer dança. Bezerros tem 2 grupos de dança que tem mais de 25 anos, então a gente quer que as pessoas entendam que dança é bom. Serra Negra, nós já fazemos ali no Festival de Inverno, no Festival de Primavera, nós fazemos lá em cima, a incorporação do balé. A gente tem balé na cidade. As crianças se apresentam em Serra Negra, cada ano tem um tema, né? Então é bem bonito de ver a apresentação do balé. As famílias sobem toda lá para cima para ver as crianças se apresentarem no balé. Então, a dança é muito forte em Bezerros. Tem os bacamartes. Trazer esse público casado para assistir um show de Gilberto Gil, como é o exemplo, né? E ainda por cima, conhecer um pouco mais sobre a máscara, sobre a estilogravura, sobre o cinema, sobre o teatro, é fazer com que as pessoas consumam a nossa cultura. Próximo bloco a gente vai falar mais sobre política, mas ainda nessa questão de eventos. Motofest, já tem previsão, já tem datas, inclusive falando de Motofest, eu mando um abraço para o meu amigo Máximo Neto. Máximo é o anfitrião, né, do nosso Motofest em Bezerros. A gente tem sim, aí veja só, mês de julho tem Festival de Inverno, 19, 20 e 21, provavelmente. Aí no final de semana seguinte, 26 e 27, tem um festival gastronômico de Zé Maria. Zé Maria, que é aquele famoso dono, né, dos restaurantes e pousadas lá em Fernando Noronha, vem fazer um festival em Serra Negra também, festival gastronômico lá, dia 26 e 27. E na sequência, o primeiro final de semana de agosto, está previsto o Motofest em Bezerros, né? Então, a gente também está fechando a programação. E aí é muito tradicional, aí são mais de 20 anos de Motofest na cidade. Aí quem escolhe é a prefeitura, né? A cidade, é a prefeita.
Que, inclusive, sim. eu vi uma foto da senhora aqui de motociclista, né? Eu vi fazendo também. trilha. Ah, eu adoro, viu? Povo que, inclusive, a gente está tendo prévias do Motofest. Tem muitos motociclistas em Bezerros. Semana passada nós tivemos um encontro da Rocan em comemoração aos 199 anos da Polícia Militar. Foram mais de 1.000 motociclistas, saíram do quartel do Derby, subindo para a Serra Negra, numa linda excursão. Recepcionamos eles com muito rock, com forró pé de serra em Serra Negra esse final de semana, nesse domingo. No final de semana anterior, nós tivemos o lançamento da nossa pista de motocross em Bezerros. Então a gente gosta em Bezerros de cavalo a moto, viu? O que puder fazer a gente faz. Isso promove o comércio, promove a dinâmica econômica ali, mas o Motofest em si é a continuidade já dos eventos do mês de agosto. Começa com o Motofest e termina o mês de agosto com a vaquejada do Rufina Borba. Bezerros é a terra da vaquejada também. Nós temos cerca de mais de 9 eventos ligados à cultura do cavalo. Então vai desde um leilão até o X1, né, de vaquejada, até a própria vaquejada, a mais tradicional é agora, no mês de agosto também. Então faz com que o município esteja todo voltado para a cultura, seja do cavalo, seja da arte, seja da dança. Então é muito legal de ver, viu? Pronto, para estar... Divulguei o calendário de evento quase todo. Perfeito. Para estar dessa forma, assim, com muitos eventos, tem que ter uma boa articulação, inclusive na política, na Câmara Municipal. É verdade. Que a gente vai falar no próximo Ei, bloco. vamos falar de encrenca daqui a pouco. Mas perguntar, já que tem esse calendário todinho, tem Natal, já está preparando um Natal também diferente? Porque tem cidades aqui que já estão fazendo isso, né? Santa Cruz de Capibaribe, por exemplo, própria Taquaritinga. E Caruaru parou um pouco nisso. Não tivemos mais. Caruaru acho que tem as serestas, professor. No Natal, mas só essa programação. Mas não é aquela programação como já foi da festa do comércio. Mas Bezerros tem um potencial para isso também, prefeita. Já pensou nisso? Veja só, antes do Natal, a gente tem o que a gente chama de festival. Na realidade, a gente tem um circuito das estações que marca um bloco de eventos, né? Então, a gente tem ali entre setembro e novembro, primavera, a gente tem produção de flores em Serra de Aires, então tem a apresentação de uma feira de flores ali, período de finados, na sequência tem um encerramento bem bonito. Entramos ali no que a gente chama, né, de verão, e nessa etapa de verão a gente abre, sim, o mês de dezembro, com o Natal da cidade. Nós, quando em 2021, já no final de 2021, fizemos uma decoração que a cidade não tinha, né? Nas praças, iluminamos, levamos uma espécie de Natal Luz para a rua, para as pessoas que não conseguem ter em casa sua decoração natalina, com a grande árvore de Natal, tá na rua fazendo uma fotografia, levando sua família. Aproveitamos, nesse período natalino, de fazer uma vitrine criativa. Por exemplo, a gente faz um curso de empreendedorismo para jovens. E aí, nessa vitrine criativa, a gente coloca esses produtos desses jovens em exposição. Então, um adereço natalino, uma roupa natalina, um doce natalino, tá ali naquela vitrine criativa na rua, e tem toda uma rua, toda cheia de vitrines, para o pessoal contemplar um pouco disso. E nossa igreja tradicional, esse ano, vai sofrer ali uma diferença na sua iluminação, mas a igreja matriz da cidade de Bezerros é bicentenária, né? Tem todo é linda de ver, por dentro é toda folheada a ouro. Então, é bem bonita. Fora, a gente faz uma decoração bem interessante. Na frente, a gente coloca várias decorações natalinas para as pessoas estarem nas ruas. Mas Bezerros, historicamente, é muito tradicional, nesse período natalino, com parques no meio da rua. As pessoas passam o Natal e o Ano Novo no meio da rua. E não é com um show, tá? É para contemplar, né, a possibilidade da gente celebrar em família. Porque nós também celebramos, no mês de dezembro, o mês do nosso padroeiro. Apesar que São José é 19 de março, né, que é o nosso padroeiro da cidade de Bezerros, mas, historicamente, a história de Bezerros vem de uma promessa feita para São José. E a criança que foi encontrada às margens do rio Ipujuca só foi encontrada por conta de uma promessa a São José. Então, o mês de dezembro é um mês que a gente comemora e celebra o encontro, né, dessa criança, né? E é uma homenagem ao nosso padroeiro. A igreja é o nosso ponto focal. Celebrar em família. A igreja faz uma festividade bem bonita para São José nesse período. Então, mais do que a decoração natalina, as famílias bezerrenses se encontram no meio da rua para comer aquela tradicional maçã do amor, né? Andar na barca, andar na roda gigante. E é muito bonito de ver. E depois que a gente fez as decorações nas praças da cidade, de fato, e a gente tem um investimento aí que passa ali, dá uns 300 mil reais, chega a quase 300 mil reais. Entre um pequeno palco e a decoração, a gente viu preenchendo-se as ruas da cidade de Bezerros, não só por bezerrenses. Inclusive, em 2022, final de 2022 e final de 2023, nós fomos uma das cidades mais visitadas no Natal. Então, ficou Garanhuns, Recife e Bezerros. Em 2022, nós ficamos ali entre terceiro lugar. Mas não é uma competição de novo, né, para ver
como a gente pode atrair mais gente, porque eu não tenho financeiramente capacidade de fazer isso. Se eu tivesse, eu ia competir e Garanhuns que se cuidasse. Mas não é o caso. A gente faz para que as famílias bezerrenses se encontrem ali e celebrem o aniversário, na verdade, a comemoração da história, né, de Bezerros em homenagem ao nosso padroeiro São José. Muito bem, conversando aqui com a prefeita de Bezerros, Luciele Laurentino, esse primeiro e segundo bloco, falando sobre eventos, sobre São João, sobre Natal, enfim, Motofest. Próximo bloco é política, falando sobre articulação, eleições 2024. Continue ligado aqui na Rádio Cidade, Momento Cidade Entrevista. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Minha irmã sempre foi meio esquecida lá em casa, sabe? Ela chegava atrasada, não fazia as tarefas e sumia com as minhas coisas. Médico então, só se manhã marcasse. Mas pelo menos agora, eu sei que ela está se cuidando. Ela fez o cartão Saúde São Gabriel. Aí é bom demais, ela tem desconto em consulta, exame e até cirurgia. Olha ela aí, atrasada. Que nada! Desceu ontem. Cartão Saúde São Gabriel. Quem tem, não precisa de outro. Na La Ferrier, acreditamos que cada peça de roupa deve contar uma história. Nossas calças e camisas, tanto masculinas quanto femininas, são feitas com a mais alta qualidade para garantir conforto e estilo em todas as ocasiões. E para você que busca tamanho plus size, nossas peças são desenhadas para valorizar cada detalhe, oferecendo um ajuste perfeito e elegante. Além disso, produzimos fardamentos personalizados para empresas e igrejas, com a mesma dedicação e excelência. La Ferrier, onde estilo e conforto se encontram. Rua Joaquim Alves Correia de Araújo, São Francisco. Telefone 3722-2558. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na cidade, 11h50. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, recebendo a prefeita Luciele Laurentino, prefeita de Bezerros. Mensagem, né, professor? Olha, tem sim. Deixa eu começar aqui pelo Tiago. O Tiago Anderson, é de Bezerros. Ele disse: deixa um grande abraço para a nossa prefeita Luciele e minha grande admiração por ela. Parabenizo demais por toda a liderança que ela vem empenhando na cidade. Eu estou super ansioso para o nosso São João, que todos venham conhecer. Esse é o Tiago Anderson, lá de Bezerros. Também tem, deixa eu ver aqui o nome dele, é o Vitor Pereira. Ele diz: bom dia, ótima entrevista com a prefeita de Bezerros, parabéns. É isso que o Brasil precisa, de cultura, tá? Então, o Vitor também está feliz aqui. E o Alberto, da Rua Preta, já entra com perguntas da área da política. Mas é antes o tema disso, desse bloco. Exato, mas antes disso ele disse uma coisa: ó, esse passeio sanfônico ficou show, passeio das motocicletas com o Padre Alindo, parabéns para Bezerros, ele gostou muito disso. Mas ele pergunta o seguinte: olha, ela é do UB, né, ligada ali a Mendonça Filho. Como é que ela vê o imbróglio todinho do partido nos últimos tempos, na questão nacional e na questão que repercutiu principalmente em Pernambuco? Afinal de contas, os dois, o ex-presidente Bivar e o atual Rueda, são todos daqui, né? Prefeita, e o União Brasil? Essa é a pergunta do Alberto da Rua Preta. Como é que está esse nó dentro do partido e como é que a senhora vê todas essas movimentações? É o Desunião Brasil, já dizia Mário Flávio. Virou um meme também, né, na política. Eu tenho o privilégio, né, de ter em Bezerros o União Brasil como diretório. E eu digo privilégio porque o União Brasil vem do Democratas e vem do PFL, né? Então, desde 1997, ainda como diretório do PFL...
PFL, o 25, né? Não é PS, PF. O PFL, como diz a história, né? Isso. Então, Bezerros tem o diretório institucionalizado desde 1997, por ali. Então, isso dá uma segurança político-partidária. Então, na tomada de decisão, na comissão, nas tomadas de decisões. Então, eu não tenho tanto ruído e tanto problema nesse sentido na cidade de Bezerros. Mas acompanho a nacional, acompanho a estadual e as discussões, faço parte da executiva nacional. Então, desde a fusão partidária ali, né, entre o Democratas e o PSL, né, até as discussões de composição de quem seria, né, o presidente do Estado em Recife, que ali tem a polêmica maior com Mendonça Filho. E, de fato, é um drama. Né? Eu digo, dentro do partido tem várias alas, principalmente as alas que eram antes de Bivar, ligada ao PSL. Na sequência, teve a discussão ali entre eles mesmos, né? Entre a ala deles ali. E aqui em Pernambuco, agora, tem a situação do apoio ou não ao PSB em Recife, acaba também causando um ruído, e para a gente é muito desafiador. Mas as eleições, elas são municipais. E em sendo eleições municipais agora, em 2024, dependendo da cidade, onde tenha um diretório, onde tenha uma comissão robusta, onde esse trânsito não seja tão pulverizado e tão confuso, a gente tem menos problema. Se a eleição fosse a de 2022, por exemplo, para deputado federal, né, para governo do Estado, aí sim a gente estaria em outro cenário. Então, Mendonça estaria vivendo um drama maior, a gente teria Miguel ali como candidato a governador, então candidato a governador em 2022, né? Num embate nacional maior. Agora, eu acho que depende muito de como estão as situações nos municípios, como é o caso do Recife, como é o caso aqui de Caruaru, como é o caso de Petrolina, como é o caso de Bezerros. No meu caso, em Bezerros, não é que está tranquilo, porque se o Partido nacionalmente está nesse alvoroço, nessas confusões, acaba deixando a gente instável em captação de recursos, em destinação, por exemplo, de atenção em relação às eleições. Mas em relação à segurança partidária, em Bezerros a gente segue, não numa condição tranquila, mas numa condição estável, tá? Prefeita, a senhora falou de eleições municipais, é o que a gente está vivenciando, né? Eleição de prefeito, prefeita, vereadores, vereadoras. A senhora disse recentemente que não tem muito esse trato, o jogo de cintura político, mas saiu recentemente de 1 para 5 vereadores na Câmara Municipal. A senhora que está... 7 agora, vice. 7, aumentou 7. Mais, né? Então, é a senhora que está fazendo essa articulação? Quem está fazendo essa articulação? A senhora ganhou esse jogo de cintura político? Não ganhei jogo de cintura político não, viu, André? Vou logo dizendo para tu. Mas como é que está acontecendo deixa eu explicar. Em Bezerros nós temos 15 vereadores, elegemos 1. Final de 2022, nós passamos para 2023 com 9 vereadores. Fomos para a maioria na Câmara. Depois, 2 vereadores se afastaram, ficamos com 7. Ficamos com minoria na Câmara. E hoje mantemos esses 7 vereadores, né, na base do governo. Essa base do governo e Bezerros, quem acompanhou de 2020 para cá, dos 15, 11 são novos vereadores. Ou seja, não tinham tido mandato antes. Esses que não tinham tido mandatos antes se aproximaram do governo e a gente consegue, ali, dependendo de que território dependendo de que pauta tá mais próximo. E quando eu digo tá mais próximo, tá na base do governo. Porque eles continuam divergindo de mim. Eles continuam criticando os nossos secretários e secretárias. Eles continuam no embate comigo. Mas eles estão na base... Mas eles estão na base de dizer que eles não são considerados, para mim, oposição. Até esse período agora, né, de entrar no processo eleitoral. E o que significa isso? Esses 7 vereadores, com exceção do 1, que a gente elegeu, então os outros 6, eles estavam em partidos de fato de oposição. Ou seja, que não iriam compor com a majoritária. Eles estavam em partidos diretos com candidatos de oposição. Eles agora passaram a estar no nosso partido. Então, o que era um vereador, nós temos 5 vereadores disputando pela União Brasil e 2 vereadores disputando pelo PSD, né, que passa ali a compor a base do governo, formalmente falando, porque antes era oposição. Também. Então, em Bezerros, nós tínhamos PSD, oposição, PSB, oposição, PT, oposição. Era mais fácil, todos os partidos eram oposição. E dessa vez a gente tem aí 5 vereadores que vieram para dentro do União Brasil, que a gente só tinha 1, e 2 vereadores indo pelo PSD. Então, não somente em estar próximo às pautas do governo, em estando na situação, mas também disputando agora, nesse processo eleitoral, em partidos que irão coligar com a majoritária. Inclusive, as chapas estão completas nesses 2 partidos, as chapas para vereador?
Completa, professor, o senhor disse o número é porque são 15 vagas na Câmara, então... São 16 candidatos por 16 partido. candidatos por Isso. partido. Essas chapas estão completas? Elas estão completas no sentido de termos mais de 16, inclusive dispostos a disputar. Mas a legenda será dada àqueles candidatos mais competitivos. Esse ano, a lógica da matemática do voto mudou, né, um pouco, né? E aí tem aí, para cada partido, 5 mulheres disputando e 11 homens disputando no máximo, né? Esse ano a gente tem máximos de candidatos dentro do partido. Inclusive ontem nós sentamos com o PSD, com a turma de pré-candidatos e filiados ainda, e anteontem no União Brasil, para a gente dar as orientações jurídicas, o que fazer, o que não fazer, e dando esse suporte a esses pré-candidatos. E, de fato, a gente tem conversado com os que, de fato, estão consolidados para disputarem as eleições, que são os vereadores de mandato, os pré-candidatos mais competitivos e filiados que querem ir, né, disputar. Por favor, me dê a legenda, né? Querem ir disputar, mas, de fato, a gente precisa ter um cuidado, porque, de fato, precisa só podem disputar aqueles que estão mais competitivos, porque senão a gente corre o risco de perder aí a capacidade competitiva para uma vaga na Câmara. Luciele, como é que você está enxergando agora, né, a oposição em Bezerros? A gente viu recentemente a saída de Breno para cuidar, né, do pai dele em questão de saúde. Então, como é que você vê agora a oposição em Bezerros? Nós seguimos com oposição em Bezerros, né? Muito forte, inclusive. Nós tínhamos com Breno e mais outros 2 candidatos, seriam 3 candidatos contra mim. Repete o cenário de 2020, 4 candidatos na disputa, né? São 3 homens e eu. Com a saída de Breno, e aí eu quero aqui reforçar, né, que Breno, na escolha de não disputar agora, né, ele prioriza a família dele, mas continua conduzindo, né, o bloco político dele, ele e o pai dele, né, continuam nas orientações dos partidos políticos. Que a Federação Esperança ali, né, PT? Tem a Federação e tem outro, acho que o Republicanos também estava na base dele, né? Uhum. Então, ele continua conduzindo ali no bastidor, né, como seria a discussão da política municipal. Não, o Breno e o Marconi não têm, ao menos, né, até então, não tem a personalidade de ficar de fora do processo. Eles vão opinar, sim. A gente tem observado esse cenário e se colocam aí, parte do grupo tende a vir para a gente tem uma expectativa, né, que esse grupo possa ter um diálogo mais próximo da gente. E o outro bloco, e aí Breno representa o bloco do PT, né? E um outro bloco, que é o bloco do PSB, o pré-candidato foi secretário de Breno, foi secretário de Branquinho, foi secretário de Beto Dael. Ele tem aí quase 20 anos de performance na cidade, como um secretário de confiança desses prefeitos, né? A gente está também entendendo como é que os vereadores de mandato, por exemplo, de oposição, eles estão, a maior parte deles, ligados a esse pré-candidato. Inclusive, prefeita Luciele, há quem diga que com a saída de Breno do páreo, né, da disputa, a oposição está batendo cabeça e a senhora praticamente está com a eleição garantida. É assim? A senhora enxerga dessa forma? Desestabilizou as oposições a saída de Breno? Não acho isso. Eu acho que nenhuma eleição é garantida, né? O povo bezerrense, ele é exigente. O povo bezerrense, ele observa os pré-candidatos e quem escolhe quem está ou não está consolidado é o próprio povo bezerrense. Entendo, de fato, que o povo bezerrense, a gente aproximou eles de me fiscalizar, aproximou eles de ver os mandatos na Câmara dos Vereadores, aproximou eles da fiscalização e comparação entre quem foi secretário já ou quem está como secretário. E é muito forte isso. Talvez eu esteja aqui, talvez falando da sensação somente de quem está como gestora. Mas não há hoje, por exemplo, uma ausência de fiscalização do povo. Então, quando o povo vê que um secretário não está indo bem, ele vai cobrar de mim. Tire, não faça, mande isso. Então, para o processo eleitoral, quem define a consolidação ou não, ou a performance ou não, é, de fato, a sensação popular. E nós temos, de fato, outro candidato, inclusive um empresário na cidade, que, de fato, é bem quisto, né? Que é dono de uma gráfica na cidade, ele é bem quisto, está ali no páreo. E o povo quer ouvir que projeto tem para a cidade, o que é que eles querem oferecer agora, a que serve o projeto de política. Se serve a um grupinho de amigos ou se serve no progresso da cidade. E, André, é muito forte isso, viu? O povo diz assim, Luciele, recentemente a gente está fazendo uma série de rodadas nos distritos, porque a gente está agora anunciando o uso a aplicação dos recursos de emenda parlamentar. Disse assim, olha, a senhora me disse o seguinte um dia, disse que Petrolina é uma cidade que exige que quem entre seja melhor do que quem já passou. A senhora nos ensinou isso, né?
Então, a gente quer alguém melhor que a senhora, ou igual a senhora, ou melhor que a senhora. Então, a gente vai exigir da senhora que por que só vem isso para cá. Então, eu tenho, observando a leitura do cenário, não é simples não, tá? O pessoal é competitivo, o pessoal sabe fazer volume de rua. Eu tenho minhas divergências em relação ao formato de campanha eleitoral, mas entendo que a população tem sido bem crítica e tem nos acompanhado bem de perto. E sua vice, a senhora vai manter a mesma configuração ou tem alguma ideia de fazer algum tipo de mudança aí na composição da chapa? Nossa vice-prefeita Socorro Silva, ela está, no meu ponto de vista, esse ano, 2024, muito mais forte e muito mais politicamente ativa do que 2020, inclusive. Então, nossa intenção é, sim, mantermos Socorro Silva. Ela é, para mim, uma escola, né, todo mundo a ver como alguém que agrega ao governo maturidade. Nós temos um time de secretários muito jovens, uma equipe muito jovem, né? Então, a gente precisa equilibrar a maturidade, a experiência com a ousadia e, muitas vezes, né, a energia. E Socorro traz isso para a gente. E minha intenção é, sim, mantê-la, né, como vice-prefeita. Espero, né, que tudo dê certo aí e que a gente, no desenho de um processo de reeleição, ela se mantenha conosco, colaborando. Há divergências em relação a isso. Não, mas Luciele talvez precisasse de alguém para poder já definir sucessão agora, né? Em caso de um pleito bem sucedido aí para os próximos 4 anos. Eu discordo, eu acho que Socorro Silva é para a gente alguém que aporta muito, discute com profundidade política, discute com profundidade educação, ela é ativa, está em tudo com a gente, ela opina sobre conta pública, ela opina sobre o que a gente deve fazer na saúde, então ela agrega demais, não dizendo que não tenha ninguém que poderia ocupar esse espaço também, porque a gente tem em Bezerros hoje pessoas que se engajaram com a gente ou se envolveram com a gente na política bem interessantes e que são quadros não necessariamente tradicionais da política. Mas Socorro permanece. Perdão. Os seus adversários fazem oposição propositiva ou é aquela oposição do quanto pior, melhor? A gente conversou aqui com o Breno e ele disse que lidava muito bem com a Casa Civil do governo do Estado, ele era do PSDB, agora entrou no PT recentemente, a gente está vendo uma aproximação de João Paulo com o governo do Estado. Eu faço essa pergunta do ponto de vista do seguinte, num eventual segundo governo Luciele, alguém da oposição poderia fazer parte, incluindo Breno? São 2 respostas. Uma primeira é que as oposições a gente são as mesmas de 2020, né? Nós não agregamos grupos políticos. Famílias A, B, C e D, a gente não desenhou a gestão assim, né? Então, vamos disputar as eleições aí com um grupo maior de vereadores, de fato, mas em termos de o que é grupo político, permanecem os mesmos. Ou seja, ex-prefeitos continuam na nossa oposição. E não é a nossa intenção, tá certo? Desenhar a gestão, ou se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Mas pensando em como a gente vai compor, diminuir essas dificuldades. Assim. Se tiver qualquer quadro, a gente não tem nenhum problema, sendo um bom quadro, que tenha experiência, que possa agregar a cidade, que supere, né, a dificuldade de alguma aresta que a gente tenha de discussão política, eu sou uma pessoa difícil de lidar, e a gente poder pensar um desenho melhor para determinada área, eu não vejo problema. Inclusive, a gente tem pessoas que permaneceram no governo, como é o caso da Secretaria de Cidadania, por exemplo, pessoas que já trabalharam no governo e que se tornaram, por exemplo, e ocuparam espaços com cargo de visibilidade. Mas isso não é uma cota de uma articulação ou de uma relação de visão do governo. É por mérito e por, de fato, visão da cidade. No caso aí de Breno e do pessoal ali da oposição PT, PSB, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não personificar em Breno ou em não Breno, ou em alguém que é amigo, ou não, assim, eu não acho que tem que ir por uma linha dessa. Se de fato Breno se mantém numa oposição, e ele fez uma oposição a mim durante esses 4 anos, não foi uma oposição acusatória, ao menos eu não vi essa oposição acusatória. Eu sofri coisas na campanha eleitoral que, de fato, do grupo dele eu não sofri durante um mandato. Mas tem uma oposição em Bezerros, de fato, do quanto pior, melhor, e tem uma oposição em Bezerros que é agressiva. É agressiva a mim, enquanto mulher, é agressiva às nossas secretárias. Nós temos em Bezerros 9 secretarias. Somos em 6 mulheres secretárias. Então, é agressivo, e é agressivo de fato, quando eles apontam e descredibilizam determinada pessoa porque está em determinado cargo só pelo fato do gênero. E olha, eu não sou uma pessoa que falo muito desse tema, mas a gente tem, sim, agressões pessoais bem fortes.
e vai piorar, porque o processo eleitoral, em cidades menores, elas são desse cunho. Mas irei tentar equilibrar esse meio de campo, porque eu não ajo assim. Então, eu não reajo nem às críticas assim, de forma pessoal e nem vou para o embate, porque a gente perde muito tempo, só se tiver que esclarecer para a população. Mas, para esse pessoal que torce contra, eu fico equilibrando também de forma responsável, tá bom? Mas torço, de fato, que quem queira o melhor para a cidade possa opinar na nossa gestão. Luciele, eu discordo que o carnaval seja feito desse jeito. Por que a gente não faz dessa forma? Se isso vai fazer próximo a gente, ou num conselho de turismo, ou opinando na Câmara contra mim, eu não vejo problema. Porque quanto melhor a nossa oposição, melhor gestão a gente faz. Eu digo, uma oposição qualificada faz com que a gente tenha um processo democrático e uma gestão melhor. Olha, perguntando sobre o volume na Câmara de Vereadores que vocês estão calculando fazer, porque foram 4 anos sofridos na Câmara, né? Sempre na minoria. Vocês pretendem fazer quantos vereadores com essas chapas que vocês têm? Eu queria fazer os 15, né? Queríamos fazer os 15 vereadores na Câmara e a gente tem formado todo mundo a se animar para ir para a rua, né, e se apresentar como pré-candidato e candidato daqui a pouco. Entendo que, competitivamente, nós temos 2 chapas. Essas 2 chapas têm 7 vereadores de mandato. Se a gente puder repetir, obviamente, essas mesmas cadeiras, para a gente é muito interessante, dependendo de como a oposição se comportar. Nós temos em outros partidos pessoas adesistas ao governo. Se a gente chegar ali a 8 cadeiras no total de pessoas mais próximas a gente, 8, 9 cadeiras, a gente tendo maioria na Câmara, isso nos ajuda a fazer uma gestão responsável em caso de continuidade de mandato. Prefeita Luciele Laurentino, prefeita de Bezerros, muito obrigado mais uma vez pela visita, a conversa, falando de São João, falando de Serra Negra, enfim, obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, né? Vocês sempre muito atentos a gente está aqui à disposição também, reforçar o convite a todo mundo para poder ir visitar a Serra Negra e curtir um pouco o nosso São João. Se tiver cansado de muita gente em Caruaru, suba para sentir frio na Serra, vai ser bem bom. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Vitória Oliveira. Agradecer a Luciele pela entrevista, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Olha, interessante, né? A gente tem um panorama agora de Bezerra, já ouvimos alguns outros, o próprio Breno, o Erinaldo da Gráfica, né? A gente já ouviu, né? Falta só o do PSB, né? Mas nós estamos aguardando a agenda para que a gente consiga entender toda a dinâmica da política de Bezerra, cidade importante aqui do Agreste. Amanhã, Augusto Eventos. Vamos falar sobre comida gigante, sobre o cuscuz. Sobre a história do cuscuz, sobre o que vem, as surpresas para esse ano. Enfim, o cuscuz é tradicional aqui em Caruaru, né? Não pode faltar na culinária do São João. Exatamente. A gente agradece mais uma vez a prefeita Luciele, quem está acompanhando ela aqui na entrevista. Agradecer a Cacá também, a Elaine. Continue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. E na sequência, professor? Sequência para relaxar. Em seguida, aí veja só, Elaine Santos no Toca Todas, 1 da tarde, e depois a Cacá. Né? Então aqui a nossa dupla aqui está, né, preparando a tarde toda, né, super musical aqui com a gente na Rádio Cidade. Imperdível, gente. Elaine Santos no Toca Todas e logo em seguida, nas 3 da tarde, a incrível Cacá com o Top Mix Cidade. Muito bem, vem aí músicas para relaxar. Manhã Cidade. Cidade Entrevista. Termina agora o Manhã Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Você está ouvindo a Rádio Cidade, uma emissora do grupo AJS de Comunicação, na frequência 99,7 FM, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Na cidade, 12:11. Agora, na Rádio Cidade, Cidade Notícia. Cidade Notícia. O resumo dos fatos da última hora. Boa tarde. O Cidade Notícia está no ar. Recife e Cabo de Santo Agostinho vão receber mais de 4 milhões de reais para obras de contenção de encostas para atender cerca de 250 moradores que vivem em áreas de risco.
A verba faz parte dos 30 milhões de reais disponibilizados pelo governo federal para obras com finalidade de reduzir riscos de acidentes nessas áreas. De acordo com o ministro Jader Filho, os recursos serão usados para contenção e drenagem, procedimentos cada vez mais necessários diante das mudanças climáticas. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 7 votos a 4 que parentes de até 2º grau podem ocupar simultaneamente as chefias dos poderes executivo e legislativo no mesmo estado. Por maioria de votos, os ministros rejeitaram a ação protocolada pelo PSB para proibir a ocupação dos cargos por familiares. No julgamento, prevaleceu o voto proferido pela relatora, ministra Carmen Lúcia, para quem não há comando expresso na Constituição para impedir a ocupação simultânea dos cargos por parentes. Essas e outras notícias você confere no site cidade997.com.br. Outra edição do Cidade Notícia, 1h. André Santiago, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Você ouviu Cidade Notícia. Cidade Notícia. O resumo dos fatos da última hora. O seu jeito é uma inspiração. O seu jeito faz a gente ir além. É seu jeito que inspira. É seu jeito que inspira. O seu jeito tem frescor e tempero. O seu jeito tem sabor verdadeiro. O seu jeito sempre inspira o que é bom. É seu jeito que inspira Palmeiron. Palmeiron, inspirada no seu jeito. Mês de junho, nada melhor do que uma visita ao Circuito dos Frios, onde você encontra variedades em carnes bovinas, carneiros, suínos, cortes de frangos e peixes com a qualidade que você conhece. No Circuito dos Frios, compras acima de R$100, a entrega é grátis. Válido só para Caruaru. Fone Zap Delivery 81 37 19 6245. Nosso Instagram é @Circuito dos Frios. Pra limpar toda a sujeira, pra deixar tudo brilhando, você pega o Açolan e logo logo vai limpando. Sujou, tamo junto, sujou, tamo junto. Limpando com a Açolan, a sua louça brilha muito. O Açolan é lã de aço, é esponja multiuso, é também sabão e pasta